Mystara, o mundo esquecido de Dungeons and Dragons. Esse aqui, galera, são os Gazetinhas de Mystara. Deixa eu mostrar eles aqui, ó, em cores pra vocês. Esse aqui é o último deles e aqui vem todo o resto. Como vocês podem ver, ó, esses aqui são todos os livros que formam a raiz, assim, de Mystara, o mundo perdido de Dungeons and Dragons. É um cenário que pouquíssima gente conhece. Tem, assim, a galera fã de OSR rapidamente cai em Mystara, mas a grande maioria não sabe nem que existe. Começa a jogar Dungeons and Dragons ou até RPG em geral, só ouve falar de Reinos Esquecidos, essas coisas. Mystara tá perdendo o melhor. Na minha opinião, Mystara é o melhor. Agora, até em Mystara, onde tudo é maravilhoso pra quem aprende a curtir Mystara, tem aquela pergunta: o que é melhor? Quais são os livros que me dão mais material? E é por isso que a gente ainda tem hoje aqui essa coisa maravilhosa aqui, que é o clássico Tier List, que eu criei no site típico de fazer, no Tier Maker. E eu vou aqui passar pelos vários Gazeteiros de Mystara, mostrando pra vocês quais deles caem na categoria assim, que não pode perder por nada, que é o S, até o D, que é tipo assim, fraquinho, infelizmente, comparado aos outros de Mystara. Para fazer essa tier list de Mystara, eu vou abordar elas analisando os seguintes aspectos. O primeiro deles é lore, né? Informação. O quanto o livro dá pra gente, assim, conhecimento novo, inspiração, altas coisas que nos ajudem, assim, a entender melhor como é que funciona a Mystara. E um outro aspecto é utilidade. O quanto o que o livro nos dá pode ser aplicado na mesa. Porque uma coisa é um livro de RPG que tu lê ele, você pensa, caraca, que livro fenomenal, que coisa assim, sinistra e tal. Agora, na hora do vamos ver mesmo, não dá pra usar muito. E a outra é os livros que não só te dão elementos pra usar, como eles são fáceis de usar. Você consegue colocar aquilo e você consegue usar agora o terceiro e último elemento muitas vezes, porque são elementos muito bons de serem usados em diversas campanhas, várias vezes. Ou seja, a reusabilidade a galera do videogame chama de replayability, né? Poder jogar o jogo de novo é muito alta. Então, com esses aspectos em mente, eu vou agora aqui mergulhar nos vários Gazeteiros de Mystara, galera. Então, a gente vai começar falando do Gazeteiro número 1, que é o Ducado de Carameicos, esse cara aqui. Todos os Gazeteiros têm esse formato. Eles têm, né, a capa que pode ser usada como tela do mestre. Em geral, tem algum mapa dentro. Deixa eu fazer um negócio aqui para ficar melhor. Vocês têm um mapa gigantesco sempre da região, super detalhados. Todos os mapas dos Gazeteiros são detalhadíssimos. E você tem uma estrutura dentro dos livros dos Gazeteiros que, em geral, a grande maioria deles, mas não todos, funciona assim. Eles têm uma seção que é para os jogadores, com muita coisa sobre como criar personagens nessa região, etc. E tem uma área que é para o mestre, ou seja, que é aquelas coisas que só o mestre tem que saber. Então todos os Gazeteiros têm essa característica de você poder entregar, ou no mínimo falar para o jogador ler certas páginas. Em alguns não dá para tirar essas páginas, mas a maioria dá. E eles vão lá, tipo, que aprender sobre a região que eles vão jogar. Então só isso já diferencia de, não sei, 90% dos RPGs, entendeu? Onde você simplesmente tem aquele mestre que tem que resumir tudo para os jogadores, porque o livro não ajuda, sabe? Aí tem um ou outro ali que cria um guia do jogador, mas em geral acaba sendo tipo demais. Nos Gazeteiros não, é sempre resumido e tem mais. Em todos os Gazeteiros, eles sempre colocam você para aprender sobre essa nova região, por exemplo, vamos dizer assim no caso de Carameicos, do ponto de vista de uma pessoa de Carameicos ou de uma pessoa que não é de Carameicos. Tipo assim, você aprende meio que com os preconceitos de quem não é de lá e ouviu falar só sobre. Então é muito bacana também, como vocês podem ver. Fenomenal. E aí, aonde começa essa tradição? Ela já começa bem, galera. Já começa aqui com o Ducado de Carameicos, que tranquilamente pode ser colocado no mínimo no A. Eu provavelmente poderia botar ele no S e dizer que, tipo assim, se for pra tu ler só um livro de RPG dos de Mystara, leia o de Carameicos, que você já vai saber como se constrói, como se estrutura um cenário de RPG. Seja aquilo que você está criando para você, seja como é que você está se aproximando de apresentar um cenário para os seus jogadores. Porque tudo isso que eu estou falando aqui é exemplificado nesse livro aqui do Aaron Alston, que é o meu favorito dos caras de Mystara, perfeitamente. Você começa o livro, ele mostra como é que é a terra, mostra os detalhes, mostra como é que é a cultura do povo, e tem a área toda aqui dentro, que é só sobre as pessoas de Carameicos. Não só os heróis e vilões do lugar,
como é que é para o pessoal de Tiates que mora lá, o pessoal de Traladara que mora lá e tal, ou seja, as diferentes culturas humanas. E aí já começa daí, ó, culturas humanas. Não é aquela coisa de que tem humano e tem elfo, é tudo igual. Não, tem vários tipos de humano, os elfos também tem vários tipos de elfos. E eles vão explicando como é que é isso dentro de Caramex. Outra coisa que o Ducado de Caramex é meio assim que super inovador, é por isso que ele merece esse S de cara, abrindo já lindamente os Gazetes de Mistar, é porque ele estrutura muito bem as aventuras, assim, eles mostram exemplos de ideias de sementes de aventura, assim, Caramex, pra todos os levels. Não é assim, eu vou jogar a mesma coisa sempre enfrentando o Goblin o tempo inteiro, que coisa linda. Não. Eles mostram como é que é você pegar uma aventura em Caramex, nessa estrutura que é Caramex, nesse cenário, com jogadores iniciantes. E como é que depois, quando eles ficam mais poderosos e o povo começa a conhecer eles, level 6, 7, no 8. E como é que quando eles já começam a receber talvez até terras, que era comum naquela época, né? Quando já passava do level 9, em geral você recebia tipo alguma terra pra ser responsável por. E quando é que quando você já tá heróico, tá? Tentando enfrentar coisas pra além, assim, até das regiões. Então tem todo um caminho. E essa ideia de ter o caminho de como se aventurar em vários níveis por região, isso também vai para quase todos os gazeteiros, então é sensacional. Então já começamos forte. Caramex é um S assim, hands down, como os caras do poker falam. Aí agora bora pro segundo. O segundo livro é um bem interessante também, que é Os Emirados de Ilaruan. Ilaruan tem uma história fascinante, porque eles pegam, obviamente, dessa coisa do princípio da cultura árabe e depois vão ampliando em cima dela, né? Tanto que quando você vai ler o livro de Ilaruan, você vê que os vários clãs e famílias de lá representam, de certa maneira, as várias diferentes nações da região do Oriente Médio, Síria e tal, lá no norte da África, durante os diferentes períodos deles, em torno da época medieval, desde a Idade Média, do cedinho ali até mais tarde. Então, você vai meio que percebendo aquilo. Se você é um cara que curte história, você vai saber de onde eles se inspiraram para cada um das regiões dos diferentes povos. É um dos gazetias mais detalhados também, muito bem detalhado. Eles entram bastante em detalhe de como se aventurar com os personagens nessas terras, até experimentando assim com umas novas dinâmicas, mecânicas baseadas em carisma. Então ele tem esse aspecto inovador bem legal. Eu não vou botar ele num S, porque ele é muito específico. Ele tem essa coisa da aventura no deserto, do esquema Alcadinha, do esquema assim, da Aladdin, desses temas. Então, de certa maneira, ele dá uma limitada. É difícil de você, como jogador, imaginar jogar mais do que 2, 3 campanhas sempre só nesse tipo de cenário, com esse tipo de história. A não ser, claro, se você, em geral, da onde a gente tem muito mais paciência para vivenciar certas histórias. Então, se você é um cara que é de uma nação dessa, né, que nasceu num lugar assim, eu tenho uma cultura próxima disso por algum motivo, parente e tal, assim, em geral vai ter muito mais vontade de explorar isso, né? Agora, no geral, tem essa coisa de ser um pouco limitado. Então, como ele é um dos mais sólidos, assim, dos negócios, eu botaria ele, assim, num B, porque ele tem uma qualidade de texto muito boa e inovadora, tem até umas mecânicas pro deserto e tal, só que a temática e a utilidade é tipo um pouco limitada, então botaria no B. Aí agora a gente passa para um outro livro, que é esse aqui, galera, vamos lá, que é um assim que ele, né, acabei de falar uma vez, assim, quando a galera que vê as minhas lives sabe, que esse aqui, Glantry, né, que é a terra dos feiticeiros de Mistar, ele também, mesma estrutura, você tem um mapa de Glantry enorme, que é muito mais selvagem, vocês vão notar, tem uns mapas das torres dos feiticeiros também, de alguns acampamentos, vulcões, etc. E o livro dos jogadores aqui de Glantry, ele é um pouco maior, a parte que é dedicada aos jogadores, ela tem muita informação. Detalhe que uma coisa que eu vou comentar com vocês é que Glantry lembra, a gente já vê de cara aqui o Vampirão, Glantry lembra muito, é como se fosse assim a versão Ravenloft de Mistar, porque vários dos temas de Glantry tem a ver com coisas de horror, mas o tema central é magia. E Glantry tem muitas mecânicas para deixar feiticeiros e jogar com feitiçaria e magia em um RPG muito mais interessante. Eles também têm uma limitação muito interessante, que é o fato de que em Glantry não dá pra ter cleric. A galera lá é condenada à morte quando acredita em divindades, forças para além das pessoas puras. E com isso você tem toda uma dinâmica diferente, onde não tem cura, a galera joga sem isso, anão também é condenado à morte por causa de uma praga que teve. Tem vários desses aspectos que
tornam jogar em Glantri bem mais difícil que em outras regiões. E os glantrianos em si, quando vão viajar pelo resto de Mystara, também tem uma dificuldade, porque eles são feiticeiros que são conhecidos essas limitações deles, né, de tipo, odiar não, em geral, por causa que eles têm esse medo da praga que rolou uns séculos atrás, assim como essa coisa de ser bem distante das divindades, né, dos imortais de Mystara. Mystara não tem deuses, tem imortais, que são como se fossem assim os heróis gregos de certa maneira, mas um pouco mais elevado. E nessa, a gente tem um cenário que realmente é muito inovador. E o fera é que dependendo do período que você joga em Glantri, e agora vem mais um detalhe sobre Mystara. Mystara, os livros de Mystara, eles sempre tem, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eles sempre tem um pedaço que começa dizendo a história do mundo, né, a história de Glantri, e sempre tem um pedaço que é a história como os imortais a conhecem, que é a história tipo verdadeira, que não é aquela só do jogador, que o jogador sabe, a história que realmente rolou assim. E nessas histórias eles dão tanto detalhe que você consegue mestrar em vários períodos. Então se você quiser mestrar num período de Glantri onde ainda existem sacerdotes, você pode. E é por isso que Glantri, quando eu vou fazendo ter a lista aqui, por ser muito inovador, permitir vários períodos, ter uma ligação com tudo quanto é outra região de Mystara, fica mais pro alto. Glantri realmente é qualidade assim, não é uma coisa que você não pode perder que nem Carameicos, mas tá entre os livros de Mystara que se você quer assim ver algo assim, o que faz Mystara ser diferente, não ser mais um mundo normal, reinos esquecidos da vida, tu vai ter que pegar Glantri pra dar uma olhada, vale a pena com certeza. Aí agora, né, estamos aqui, SAB, tá na hora de começar a dar uma baixada no nível. Relembrando que Mystara, comparada a outros cenários, é sempre fabulosa. A gente vai para um agora muito exótico na forma como ele foi escrito, que é Eärendil. O Gazetê de Eärendil, como vocês podem ver, tem esse tema naval, dá pra ver claramente o cara, né, meio tridente, umas figuras aqui, um lance azul. Quando você abre o livro, tem ele vem com altos barquinhos. Os mapas de Eärendil, tipo, tudo marítimo, ilhas e tal. E Eärendil tem uma coisa interessante, que é que o livro do jogador dele é feito, a parte para os jogadores é como se fosse assim um panfleto de férias aqui, ó. Tirando férias no reino de Eärendil. Porque Eärendil é meio que fosse o acampamento de férias de Mystara. E aí é o seguinte, Eärendil, cara, ele é um gazetê que ele foi escrito com um jeitão muito comediante, assim. Ele foi escrito assim, vamos fazer aquele tema das ilhas maravilhosas, da viagem por ilhas fantásticas, cada ilha é de um jeito, e cada ilha tem uma característica, e os jogadores vão explorando como se fosse assim, gente curiosa. E essas ilhas todas são governadas por aventureiros que duelam até para ver quem vai ser o rei ou rainha por mais um ano. Então tem toda uma coisa assim meio, de certa maneira, meio infantil até. Então Eärendil tem essa, dos gazetias, ele é o que menos traz pra gente essa realidade, assim. Todos os outros gazetias são baseados em alguma cultura da vida real. E Eärendil é pouco, Eärendil é mais baseado em lendas sobre ilhas de piratas e de sereias, então é muito mais baseado nessas lendas, meio que todas jogadas junto ali. E dependendo de como você for mestrar, isso vai ser muito legal, mas pode muito rápido ficar uma coisa assim que os jogadores ficam com uma certa estranheza. Então eu diria que Eärendil tá entre os gazetias mais fracos, onde a gente botaria ele num C aqui assim, porque ele não é mal escrito, ele tem muitas ideias para aventuras bem bacanas, mas a utilidade é meio limitada, porque você tem essas poucas ilhas, elas têm temas muito específicos, então você vai fazer a aventura lá e depois meio que já acabou, né? Você tem que criar demais, então o gazeteiro em si te dá elementos. Em termos de materiais, os mapas e os barcos e as regras para lutar com barcos são bem bacanas, mas ele não é assim algo que você vai usar de muito. Você não vai chegar a fazer aventuras até em diferentes eras, que nem é o caso, por exemplo, de Glantri, ou simplesmente explorar até levels muito altos, como é o caso de Carameicos. Então por isso a gente agora foi parar aqui, não sei. Agora a gente vai para um outro pedaço, que é esse aqui, galera. A gente vai começar com os gazetias das raças de Mystara, com a história dessas raças, dessas culturas. E o primeiro deles é esse aqui, que por sinal já começa com um erro, tá legal? Já começa com não avisar o cara que tava pintando e desenhando a parada do problema. Esse aqui é o de Alfheim. A gente tá vendo o Elrond aqui na frente, né? Igualzinho o ator, inclusive, do Senhor dos Anéis. Detalhe que isso é muito antigo, esse livro aqui, bem antes do filme. E aqui a gente tem um Drow. E isso é um erro sinistríssimo desse cara. Isso aqui é um erro, tá errado isso aqui. Por quê? Porque não existe Drow em Mystara.
Não existe Dormstar. Existe os Elfos das Sombras que não tem nada a ver. A única coisa que eles batem é que moram no subsolo e foi expulso pelos outros elfos. Não, na verdade não foi nem expulso, eles mesmo que se esconderam. Já começa daí, olha aí, já de cara já é diferente. E a aparência física é completamente diferente. A gente vai chegar lá, eles são um dos últimos Gazetteers. E aí vocês vão ver onde é que eles vão parar na lista. De qualquer forma, o Gazetteer dos Elfos de Alfheim, ele é um Gazetteer que tem uma característica também muito interessante, que é a seguinte. A primeira é que, como sempre tem um mapa, né, Florestona sinistra aqui de Alfheim, mostra um pouco assim das casinhas dos elfos, como é que é. Ele tem muitas regras para você ampliar como é que é ser elfo, jogar de elfo. Tem muito explicando sobre a cultura élfica, como é que é você ser uma pessoa que vive, sabe, séculos, como que é que funciona, como é que é o pensamento em relação aos clãs, em relação às outras raças, como é que funciona cada uma dos tipos de habilidades dos elfos, e especialmente porque vamos lembrar que em Mystara, naquela época que a tua raça era a tua classe, né? Então quando você diz que você era elfo, isso já definia mais ou menos as suas habilidades todas. E você ampliava baseado no que, como você desenvolveu o personagem, né? Que em Mystara isso era muito aberto, você conseguia adicionar o que eles chamavam de non-proficiency skills, que seria semelhante, mas não exatamente igual à ideia de perícia que hoje em dia se tem, né? Perícia hoje em dia é uma coisa muito específica, eu sei abrir fechadura. Em Mystara não, você pegava tipo uma área de conhecimento, então tu ia ampliando o teu personagem. Muitas dessas áreas de conhecimento podiam ser poderes de outras classes até, ok? Tipo, todos os semi-humanos, eles podem pegar, por exemplo, coisa que é de ladrão, como se fosse uma habilidade extra. Você pega, tipo, um pedaço dela. Você pega, eu sou muito bom de me esconder, eu sou muito bom de achar e desarmar armadilhas, etc. Mas não vou entrar em detalhe nisso, porque, como eu já falei, é o que faz justamente o Elfos de Alfheim e os próximos que vão vir das outras raças também. O Elfos de Alfheim foi inspiradíssimo num comics chamado ElfQuest. Então, se tu conhece ElfQuest, você vai amar esse livro aqui dos Elfos de Alfheim. Porque você vai olhar, você vai ver a cara dos heróis de Alfheim aqui, essa galera toda aqui que os caras desenharam. Especialmente mostrar aqui o que é mais cara de pau mesmo que eles fizeram, que é o das estrelas ali, cadê? Pera aí, vou chegar nele aqui, galera. É tanto herói de Alfheim que eu tenho que... Aqui, quando você vê esses três aqui em particular, se você já leu ElfQuest, você reconhece o desenho na hora, sabe? Você já sabe quem são esses caras. Então, se tu conhece ElfQuest, você vai reconhecer que eles foram a inspiração para fazer esse negócio aqui. E aí, com isso, tu vai querer mestrar aqui. Então, ele é bem bacana, ele com certeza tá entre os mais sólidos. E eu não colocaria ele assim num A, porque comparado aos outros de raça, ele tem umas histórias menos interessantes, assim. Alfheim não acontece tanta coisa fascinante quanto nos que vão vir. Mas ele com certeza é um dos Gazetteers sólidos, bem bacanas. Lembrando que um B aqui, comparado a outros RPGs, cenários de Dungeons & Dragons, Reinos Esquecidos, etc., na minha opinião é facinho um A ou S até, ok? Comparado a outros. Isso aqui é só comparação entre eles, ok? O próximo livro que a gente vai falar é dos anões, galera. Os anões são esses aqui. O livro dos anões, ele semelhante ao dos elfos, foca só nos anões. É um dos poucos cujos mapas não só tem aqui a parte de mapa mesmo, mas também tem uma parte assim de mapa das construções. Ele é um mapa duplo. A maioria dos mapas de Mystara não é duplo, esse aqui é duplo. E ele tem uma área sobre detalhes das classes também, de novas regras e tal para os anões, bem mais intensa que os outros. Agora, o que faz para mim esse aqui ser melhor, na minha opinião, do que o dos elfos... Aliás, eu esqueci de botar o dos elfos aqui. O dos elfos eu diria que ele é um B, ele é sólido. E o que faz o dos anões merecer o Azão aqui, sem a menor dúvida, é o fato de que o nível de detalhe que eles dão, a interação entre os clãs, como é que é um clã com o outro, como é que os anões interagem com as outras raças humanas, é bem maior. Eles realmente ampliam essa complexidade de como é que é jogar de anão de tal maneira que dá pra fazer tranquilamente campanhas muito longas mesmo, com esses anões, e você não cansa, você não enjoa, porque mesmo que todo mundo seja anão todo mundo é anão guerreiro, eles se sentem muito diferentes na hora que eles começam a botar as características dos clãs. Tipo, pra valer mesmo, rapidamente você nota isso. Eu criei uma aventura enquanto eu tava fazendo esse vídeo, que inclusive eu tô com uma campanha dos anões no período desse vídeo, e eu fiquei de cara o quão rápido os jogadores nem sequer pararam pra perguntar negócio de classe, porque os anões já estavam tão diferentes só pelo papel deles em cada um dos clãs, que eles já foram vendo as aventuras surgindo, os conflitos, as amizades, as intrigas. Muito, muito interessante. Eu só posso aconselhar esse aqui, com certeza, dos livros das várias raças,
é o mais útil, é o que tem mais, assim, material que dá pra usar e jogar muito com ele, muito fácil, sabe? Bem legal. Um que pra mim é empatadíssimo, eu fico assim na dúvida se eu boto no B ou no A, é o próximo, né? Na verdade não é o próximo, mas eu vou ter que pular um pouco aqui. Vou pular um gazeteiro agora e depois eu volto. É esse aqui, o gazeteiro dos hobbits, né? Dos halflings, que seriam os 5 xerifados. Do ponto de vista de lore, de história, esse é o meu favorito. Eu acho que ele tem as histórias mais interessantes. Elas são todas muito bacanas. São assim, fascinantes como é que a gente vê uns halflings que são piratas, que são guerreiros no sentido assim de sobreviventes, que passaram por muita coisa. E esse livro, detalhe, foi escrito pelo Ed Greenwood, tá? O cara criador dos Reinos Esquecidos. E tem mais. Quem conhece os Reinos Esquecidos sabe que os halflings dos Reinos Esquecidos não tem nada a ver com os hobbits do Tolkien, que são fofinhos, não. Eles também são super mega punk. Por quê? Porque quando o Ed Greenwood criou os halflings dos Reinos Esquecidos, ele criou pra usar com esse cara aqui, galera, ok? Tipo assim, quando ele mesmo escreve nos halflings de Mistar, esses halflings aqui são os dos Reinos Esquecidos, ok? Você só tem que adaptar o nome de alguns clãs e fechou. Em termos de como jogar, é igual. Então é muito fera. E ele adiciona umas regras que não vão parar nos Reinos Esquecidos, mas que tem em Mistar, que tem como os chamados halflings chamados mestres, que são meio que um halfling druida mago muito tora, muito especial. Por que pra mim é difícil colocar esse aqui, mesmo adorando ele, achando ele com certeza pessoalmente um dos meus melhores? Bem, eu acho que ele é um dos melhores, então eu vou botar ele no alto mesmo, né? Tô pensando agora. Eu vou ter que botar ele no A. Porque em termos de lore ele é maravilhoso. Dá pra fazer tanta aventura. Em termos de regra ele tem aventuras boas. Mas a região é muito pequenininha dos halflings. Eu tenho que ser justo aqui. Ela é pequena, ela é limitada no escopo que dá pra fazer de missões e aventuras lá, sabe? As aventuras com os halflings de Mistar, elas duram bem menos tempo que os outros tipos de campanha, teoricamente, assim, em termos de escopo. Não dá pra fazer uma coisa gigante demais. Então, nesse sentido, né, lembrando, quem chegou no vídeo no meio ali, que vocês têm esses 3 aspectos que eu tô analisando, que é criação de mundo e informação e utilização, quanto dá pra usar a parada mesmo pra valer, e obviamente rejogação, quando dá pra rejogar. Então no caso aqui dos halflings, ele é maravilhoso em lore. O lore dele tá dos S, sacou? Mas na hora de jogabilidade, rejogar, ele cai pra um A. E ele não traz tantas regras novas assim. As que ele traz são muito interessantes, mas elas são meio OP também, você acaba não aplicando muito. E aí ele fica meio que ele cai pra um B, assim. Dos livros de raça, ele com certeza não chega a ser tão útil quanto os dos anões, na minha opinião. E agora a gente volta, porque esse aqui na verdade ele é o 8º gazeteiro. Então a gente tem que voltar pro gazeteiro 7, que é um dos povos humanos. Que são esses aqui, galera. A gente agora tá falando dos vikings de Mistara, né, os Reinos do Norte. Bem interessante também. É um dos mais especiais em termos de componentes, porque eles não só vêm com o mapa, vêm com a parada pros jogadores, a parada pro mestre, né, que tem sempre o livro do mestre, o livro dos jogadores. O mapa dele, se eu não me engano, também é duplo, que nem dos anões. Espera aí, deixa eu dar uma relembrada nisso. Pode ser que não. Não, ele é duplo, que nem dos anões, e atrás é tipo uma vila inteira para você usar como Battle Grid. E vem até aqui as casinhas. Eu não tive nem coragem de cortar a parada para se fazer tipo as choupanas vikings para esse aqui dos vikings, né? Ele foi bem difícil de achar ele completo com todas as paradas aqui. Demorou um tempo, foi um dos últimos que eu consegui achar na minha coleção. E ele, para isso que ele é tão completo, tem tanta coisa tão bacana, ele ainda assim cai na categoria daqueles que são sólidos, que são feras, muita informação. Tem umas ideias que, inclusive, para quem já jogou um RPG chamado Pendragon, vai reconhecer na hora, que é a ideia de você jogar com características de personalidade do seu personagem, coragem versus covardia, braveza versus cautela, etc. Assim, muito interessante, muito fascinante, muito inovador nesse aspecto, mas ele, como conteúdo, ele tem pouca história. Ele tem algumas histórias, algumas ideias bacanas que dá para usar, mas muitas delas são semelhantes. A grande maioria, se você já leu muitas lendas nórdicas, você vai reconhecer, obviamente. Dá pra jogar bastante também,
mas é uma temática mais limitada. Se você tá afim de umas campanhas vikings, se você quer reviver assim esse tipo de ideia nos vários aspectos dela, tanto da galera viajando pelas ilhas ali, né, as coisas meio mais das sagas da Islândia, ou se você quer mais os temas relacionados às regiões dos vikings, enfrentando o que seriam os anões Modreg Sver, que são os anões na mitologia nórdica, que não é o anão que a gente conhece do Tolkien, né, um anão diferente, é aquela coisa do anão bruxo, mágico, também tem isso aqui. Então, se tu curte, se é o que tu curte, manda ver, tu vai ter muita informação aqui pra isso. Mas, novamente, a gente tem um gazetinha mais limitado, então ele também cai num B pra mim aqui. Esse aqui é dos vikings, beleza? É isso aí, bora, vamos que vamos. A gente tá quase fechando aqui os gazeteiros. Agora a gente vai pro próximo, que é um gazetia que é o dos piratas, o de Minrotad Guild. Os gazeteiros dos piratas, guildas de Minrotad, ele engana, porque quando a gente olha ele assim, a gente pensa que é um gazeteia baseado em pirataria, em roubar barco e tal, o que é, mas a gente também olha pela cara da galera, a gente pensa, é tudo humano, é um gazeteia sobre humanos. Longe disso. As guildas de Minrotad são um gazeteia sobre todas as raças trabalhando em conjunto, mas com os elfos no comando. Isso, na verdade, é quase que o segundo livro sobre os clãs élficos, porque em Mystara teve uma grande migração dos elfos tudo. E eles meio que foram se dividindo ali, e uma boa parte seguiu o que é o Isundal, né? Seria tipo o equivalente ao Corellon Larefn das lendas do AD&D, por exemplo, os Reinos Esquecidos, mas uma outra parte foi meio que ficando. E esses que foram ficando, alguns deles meio que foram desvirtuando dessa coisa do elfo, da natureza, não sei o que lá. E um exemplo bom disso são a galera meio pirata das guildas de Minrotad, que eles viraram tipo uns elfos mercantilistas. Então esse é um dos gazeteiros mais inovadores em como ele repensou todas as raças e como elas interagem entre si. Esses elfos mercantilistas tiveram que enfrentar os imperialistas, que seria Roma, né, que é Tiats, né, Faiaras, como eles falam em inglês, e de certa maneira enfrentar os primitivos humanos de Traladar para sobreviver, e depois rolou escravizamento aí de uma parte deles com outras raças. Também teve uma briga entre todo mundo na ilha até que o pessoal começou a meio que se ajustar. Então, diferente das ilhas de Eärendil, que não tinha uma história muito assim, lógica, bacana, as ilhas aqui de Minrotad não, galera. Quando a gente pega... já começa que o mapa é duplo também, ele tem todas as rotas comerciais de Mystara, e na sequência ele tem tipo a tal das ilhas, e todos os clãs, como é que é jogado os diferentes clãs. Os desenhos dentro do livro já mostram muito mais esse aspecto de seus elfos, que são, né, os elfos pirata, que esse aqui é um bem bacana do rapazinho jovem aqui. E nesse sentido, esse aqui é um dos gazeteiros mais profundos. Ele tem muito material que dá para usar em combinação com muitos dos outros gazeteiros. Então, se você gosta de uma campanha baseada nisso de exploração marítima e tal, e com uma cultura bem diferente do que a gente está acostumado, ele é bem bacana. Eu fico entre o A e o B porque ele é tão diferente que ele pode trazer um estranhamento bem grande para a maioria das mesas. E a galera acaba talvez não conseguindo entrar na vibe do jogo. E eu também não sei até que ponto uma campanha baseada somente em mercantilismo e negociação é algo que a galera vai rejogar várias vezes. Então, nesse sentido, eu não conseguiria botar assim com o coração puro num A entre os gazeteiros. Ele fica num B aqui ainda pra mim também. Tá legal? Como vocês podem ver, eu comentei que a grande maioria dos gazeteiros nunca ia ser menos que um B, até comparado com outros. Se eu fosse comparar eles com outros livros, tipo até dos Reinos Esquecidos e tal, eu botaria tudo aqui no A já, e Eärendil subir pro B, por exemplo. Mas esse aqui tá ficando, eu acho que tá ficando uma ordem que eu consigo imaginar que eu ficaria... essa ordem tá certa pra mim. Tá, agora a gente vai vir para que essa ordem, para muitas pessoas que conhecem Mystara, não vai estar certa. Eles vão falar, Ladob, isso é um absurdo, você tá falando... Eu sei que você gosta de Mystara, mas isso não tá certo. Que negócio é esse? Eu vou falar o que é esse aqui. Esse livro aqui são os Orcs de Tar. Os Orcs de Tar vêm com o mapa, que de um lado é o mapa do mundo normal, né? E do outro é o mapa como os orcs veem o mundo. Eu falei que eu vou mostrar um dia em detalhe esse mapa pra vocês. Quem viu o meu vídeo sobre os orcs de Tar, né, tá linkado, sabe? Isso aqui funciona como um joguinho a meio que War também.
Eu tive, infelizmente, o azar de que esse foi um dos poucos Gazetias que eu não consegui achar uma versão dele 100% completa. Eu tive que imprimir um pedacinho dele que eu consegui pegar com PDF, que é a parte mais engraçada, que era um livrinho que você podia destacar ele, dobrar e fazer tipo um livretozinho, que era o manual de conduta de Tar, que eram os que os legionários orcs de Tar tem que ter na mão. E é muito engraçado essa parada, as regras que o Tar dá para os soldados dele, porque a ideia é de que o Tar, quando era jovem, achou isso de um legionário tiatiano. E ele pensou, caraca, se eu conseguir ensinar meus orcs isso, eles vão começar a lutar melhor. Então ele começou a meio que enfiar essa cultura romana nos orcs. Esse tipo de maluquice permeia o livro inteiro. O livro também é desenhado, não pelo cara... que por sinal é o cara que desenha Ravenloft. Então a maioria dos Gazetias, a ilustração de dentro é do cara que desenha pro Ravenloft. E aqui no Orcs de Tar não. É um outro desenhista também típico da época, que é um cara que tem um traço assim mais comédia. Deixa eu ver se eu acho uns desenhos dele aqui pra mostrar pra vocês. Cadê? Sacou? Ele faz umas paradas assim, umas piadas, entendeu? A galera ficando doente, o braço do cara caindo, etc. É tudo meio comédia, assim, tem uma coisa meio bobona. E mesmo assim, pra mim, esse é um dos Gazetteers que é, sem menor dúvida, um S. Ele é um dos must-have. Ele é um dos Gazetteers, assim, que não tem como. Pra mim, ele foi o que eu mais gostei de ler. Ele é o S+, até. Ele é tipo, não sei se ele é o melhor de todos, mas é o que eu mais curti de todos os Gazetteers. Porque ele dá uma... primeiro que ele tem regra pra caramba. Tu aprende tanta coisa de como mestrar com esses humanoides, tudo, como é que eles pensam, as diferentes culturas. Tem a história dos orcs, tudo que é maravilhosa. O Tar é fenomenal como vilão, é muito, muito fera. E tudo você tem tipo de dois lados, sacou? Eles botam meio que um lado assim, piada, mas eles também botam o lado sério. E você meio que escolhe o que você quer pro teu jogo. Então, é muito, muito fera. Esse mini joguinho War que eles têm aqui brincando com os Orc Wars também é bem divertido. É tipo mais um extra que vem. Tem altas pecinhas. As pecinhas eu consegui todas. Elas vieram. A única coisa que não veio foi o tal do livretinho do Tar. O cara que me vendeu não tinha. Já tinha perdido, sei lá. Mas o resto tinha. Inclusive as pecinhas. E eu sei que nesse sentido, esse Gazetteer, ele é fabuloso. Ele é mais fenomenal ainda se você junta ele com os Gazeteiros das regiões mais próximas, que também são tudo high quality, que é justamente Rockholm e Glantry. Então quando você pega esses dois aqui, que é tudo qualidade A, e junta com o de Orcs de Tar, você tá feito, entendeu? E vai vir mais um aqui que é no alto, que tem a ver com isso também, que é o próximo. O próximo Gazetteiro é esse aqui, a República de Daroquim. Ele é gordão, galera, ele é grosso, ele tem muita lore, muito NPC, o mapa de Daroquim é gigantesco, sacou? Ele é um dos que faltou uma coisa pequena nele, que ele vinha com umas caravanas que você podia montar, não veio no meu. E Daroquim é uma república, e ele funciona bem semelhante a Carameicos, que é meio assim como um lugar que é grande, com muita variedade nos tipos de aventura, tipo de missão, tipo de gente que tem lá, contato com praticamente quase todas as outras nações dos reinos de Mistara, e com isso você tem muita oportunidade para muita aventura. Eu não colocaria no S, mas eu não posso colocar Daroquim no B, porque Daroquim, só de você ir usando cada uma das regiões, dá pra rejogar isso aqui tanto, mas tanto, ainda mais em combinação com os outros Gazetteers, que Daroquim não tem como ser colocado no B. Ele é um dos Gazetteers que, se você precisa de um Gazetteer para ter muita utilidade, para ter muita informação, muita região, muita viagem para lá e para cá, você vai pegar Daroquim, entendeu? Então ele vai aqui pro alto. Agora a gente vai para mais um dos especiais. Que é esse cara aqui, ó. Um específico, mas bem especial, que é os Gazetteer 12, dos Khanatos de Edengar. Obviamente tá na cara isso aqui, o tema é Gengis Khan, período mongol e tal. Só que eles vão muito a fundo, é muito detalhe. Os caras, não só você tem um mapa aqui maravilhoso, como sempre, das várias regiões das estepes, e o fera é que esse mapa, ele é para ser usado comparativamente aos outros mapas que tem parte dele. Por quê? Porque esse mapa mostra as coisas que só a galera daqui sabe, onde são as regiões de caça, perigo, onde tem os acampamentos, etc. Entendeu? E a galera de Glantry, por exemplo, aqui, quando você pega o mapa de Glantry, que pega esse pedaço, isso aqui tudo não tá mostrando esses detalhes, sacou? Ele tem muita regra específica para deixar as diferentes classes de Dungeons and Dragons, seja guerreiro, mago, clérigo, mais assim com sabor mongol, então nesse sentido ele é muito rico.
E eu vou ser sincero, ele tá entre os gazetinhas mais bem feitos. Ele tem muito detalhe, ele é muito bem feito. A única coisa que faz ele ficar assim, meio que um B+, um B+, não chega a ser um A, é porque, querendo ou não, é uma temática muito específica. Então você vai jogar um tempo ali no Galera Mongol e depois provavelmente você tá satisfeito, viu, fechou, não vai precisar, não vai sentir aquela necessidade de jogar de novo durante um bom tempo. Então nesse sentido ele tem menos utilidade, rejogabilidade que os outros. Mas ele prevê campanhas longas, ele tem todo um planejamento para várias aventuras que poderiam durar muito tempo, em vários levels de jogadores. Então, e ele é muito, muito bem feito mesmo. Assim, ele seria um B+, assim, ele tá entre o B e o A, tá legal, galera? Bota ele aqui no B, mas ele é quase um A. Tá, agora a gente tá chegando para fechar a tríade do S, mais ou menos, não, se bem que é um pouco mais. A gente tá chegando no que talvez é o único que compete com os Orcs de Tar pra mim. Se eu tivesse que falar qual é o meu gazetinha favorito, eu ia ficar entre esses dois, eu não ia saber dizer com certeza. Que é o dos Elfos das Sombras. Já começa que o desenho é maravilhoso, dessa vez o cara não fez errado, fez aqui a elfa na escuridão, brancona, a outra aqui também, o cara aqui também, entendeu? No meio de um túnel, um lance meio asteca, assim. O livro dos Elfos das Sombras tem um mapa enorme aqui do Underdark, que seria esse equivalente ao Underdark de Mystara, mas na verdade que a gente chama de mundo, escudo do mundo, né, com as lavas e tudo mais. O livro é complexo, tem a parte do jogador, livro do jogador, livro dos elfos mesmo. É cheio de segredos e ideias assim muito, muito, muito interessantes. Jogar com os Elfos da Sombra tem vários tipos de campanha possíveis, ou seja, só explorando eles, descobrindo que eles existem, ou seja, indo ser um deles, tentando salvar o seu povo lá dos diferentes perigos que eles têm na região deles, até porque eles são sobreviventes também. Dá pra combinar com os Orcs de Tar maravilhosamente, de certa maneira, até de uma maneira assim doce, saca? Uma maneira que a gente fica emocionado, porque uma das lendas dos Elfos das Sombras é que alguns dos bebês deles, quando eles nascem muito deformados, muito afetados pela radioatividade, né, que é um dos temas de Mystara, o deus o deus não, o imortal, né, o guia, o espírito guia dos Elfos das Sombras, ele é bem cruel nesse sentido. Ele sempre fala que se uma criança nascer com qualquer tipo de defeito, é para abandonar a criança nos túneis, pois Rafiel, que é o imortal, a guiará. Ou seja, você tem que ter confiança de que a sua criança, você não vai mais ver ela, mas você tem certeza que Rafiel guiará essa criança. E o fera é que o Rafiel realmente guia as crianças, galera. Ele não deixa as crianças para morrer. Sempre que uma criança dessa é abandonada, o Rafiel guia essas crianças para elas serem achadas por alguns dos Orcs de Tar, lá da galera dos humanoides loucos. E os humanoides criam essas criancinhas, então. E eles sabem até, eles sentem que essas crianças sempre são especiais, porque as crianças que são achadas, os Orcs nem sabem por quê, os Orcs são burrão, eles não sabem. Mas essas crianças acabam sendo muito mais inteligentes que eles, porque eles vêm do sangue dos Elfos das Sombras. E acabam se tornando os grandes líderes dos Orcs. É muito doido. O próprio Tar fica aquela coisa, eles não falam não. Será que ele tem sangue do Elfo da Sombra ou não? É muito, muito legal essa parada. E tem alguns que conseguem descobrir a realidade sobre si próprio e voltam para se juntar a seus irmãos e irmãs quando eles já conseguiram tirar a parte da radioatividade e tal. É muito fera, muito, muito fera. Sem falar que os Elfos das Sombras em si, eles têm essa coisa de ser neutro, eles não são malvados, que nem a galera dos Drow. Eles são realmente uma cultura que acredita que foi abandonada. E quando eles descobrem que não foram abandonados, né, quando vai passando a história de Mystara, muitos deles decidem tentar encontrar com seus irmãos e irmãs elfos. Só que eles são rechaçados pelos Elfos da Luz. Sacou? Em Mystara não rola aquela coisa de que os elfos são bonzinhos e tudo. Não, os elfos lá de cima falam, cara, não tem espaço pra vocês aqui não, foi mal, não vai rolar não, vocês não estão bem aí, fica aí. E aí a coisa pega. E aí os Elfos da Sombra tem aí começa esse esquema. Então dá pra fazer muita aventura. É muito profundo. São muitos temas interessantes. Rejogabilidade total, porque você pode jogar dos vários lados. Talvez eu esteja sendo um pouco assim exagerado com a parte da rejogabilidade aqui, porque eu gosto tanto. Mas é com certeza assim um daqueles livros de RPG que você lê e tu pensa, cara, que viagem foi essa? O que é que eu li aqui? Isso aqui ampliou meus horizontes de criar histórias assim. Sacou? Então, os Elfos das Sombras é com certeza S, junto com os Orcs de Tar, é o S+ aqui, essa coisa. Um que muita gente, se vocês forem ver os gringos falando de Mystara, vão falar mal sobre, mas eu não falo mal sobre, inclusive pra mim, é com certeza aqui um A, é esses caras aqui. O Clã de Atruag.
O clã de Atrag tem duas características importantes de saber. Uma, era o último Gazetteer, os caras estavam num estresse enorme e escreveram, olha aqui, ó, botaram 2 dedos de espaço aqui para poder o texto ficar menor, não escreveram sabe? A coisa foi meio que mal feita, nesse sentido daria para botar ele num B, porém, aquilo que eles escreveram que você viu que os caras pesquisaram mesmo. Eu mesmo já li uns livros de antropólogos sobre a galera Sioux, sobre esses nativo-americanos, né? Os ameríndios. E, cara, os caras do Atragan Clans, eles queriam, entendeu? Eles botaram muito tempo. E pra mim, o que faz ele ser um A é porque ele foi tão... As aventuras e os NPCs foram tão bem escritos. Eles têm tanto detalhe que é muito difícil você não imaginar muitas aventuras com essa galera várias vezes, mesmo sendo o tema sempre de ameríndio. Então, pra mim, ele tá entre os mais fortes. E pra deixar ele ainda mais legal, a galera fã de Mystara que participa do Pandios, lá inclusive tem brasileiro fazendo isso também, um deles inclusive baixa aqui vez ou outra aí no nossos lá. Esse pessoal continuou, eles meio que terminaram o Gazetteer, eles escreveram o resto do Gazetteer que faltou, sacou? Então, se você quer mestrar esse aqui é muito fácil, baixa o resto lá do Gazetteer, pega esse aqui e manda ver. Dá pra combinar muito bem também com Daroquim, com Sind, que é um que eu não botei aqui pra hoje, porque vai meio que pra além dos Gazetteers, mas dá pra combinar com várias outras áreas de Mystara. E agora, pra fechar com chave de ouro, né, também eu não preciso nem de leve enrolar que vai ser o S, a gente fecha com essa criança aqui. O Amanhecer dos Imperadores, Teatro Selfate. Isso aqui é uma caixa com vários mapas, tá? Esse aqui é um deles. Duplo também. Com tipo uns 4 mapas duplo desse. 2 livrão gigante. Um livro só para jogador de Alfate. Um livro só para jogador de Teatros, né? Que é Roma. E Alfate é Atlântida, que é a Atlântida Babilônia, o outro é Roma. E por fim a gente tem o livro do mestre, né, que conta as histórias todas. Aqui a gente vê na capa o Imperador Tinkó, a Imperatriz Ariadna, né, que essa aqui é uma das feiticeiras que bota qualquer outro feiticeiro ali, negócio de mago, de time, isso aqui tudo no chinelo. E, galera, isso aqui é uma riqueza sem nome, tá legal? Nesse também do Aaron Alston, né, que vocês sabem que eu sou fã dele. No Amanhecer dos Imperadores, você tem aventura pro resto da vida. Você tem um cenário riquíssimo, você tem um continente inteiro cheio de magos louquíssimos, tudo doido, altas regiões fantásticas. E aí, se você quer magia demais, você vai pra essa região lá de Alfate. Ah, não, mas você quer um jogo mais Dark Fantasy, mais aquela coisa, talvez um pouco clássica, aí tu vai pegar o que seria o Império Bizantino, né? Não chega a ser Roma clássica, é Império Bizantino, que é o Teatros. E aí tem todas as regiões de Teatros por onde eles passaram. Teatros toca todos os outros países, exceto Daroquim, Curiosamente, né? Daroquim é gigante, mas ela tem tipo que na verdade toca indiretamente, porque Karameikos durante um período, ele é um pedaço do Império de Teatros. E depois é que deixa de ser, mas... Qualquer forma, dá pra fazer tanta aventura. Mas dá pra rejogar tantas vezes. Essa caixa é um negócio assim, mais fantástico. Foi uma alegria quando eu consegui achar uma dela completa, entendeu? É um negócio de louco. Então, como vocês podem ver, eu tentei não botar coisa demais no S, fui justo na comparação entre eles. Isso aqui é o meu tier list de Mystara, galera. Karameikos eu botei no S por causa que o formato de Karameikos fez o nascimento de tudo isso. Ele é escrito com bastante detalhe. Mas ele é meio que assim um SA, assim, comparado a esses outros 3 aqui, tá? Os Elfos das Sombras e o Shelfatia. Pra mim é S, com certeza. Vai ter uma galera que vai dizer que, pelo amor de botar, tá no S, tá louco. Mas eu boto e não tenho a menor vergonha. Pra mim é, com certeza. Eu mestrei bastante em Erend, curti muito. Me dá até dó botar no C aqui, mas eu sei que Erend, comparado aos outros, tem menos riqueza. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Todos esses caras aqui tem no mínimo um vídeo por cada um deles que vocês podem achar no meu canal. É só ir na playlist de Mystara e curtir. E logo eu vou começar a refazer os vídeos de Mystara, entrando com mais detalhes assim, pra galera que curte, porque eu sei que Mystara é um dos pontos fortíssimos do pessoal do canal. Então fiquem ligados.